Glória a Jesus. Abrindo nossas Bíblias em Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 3, no versículo 13, irmãos. Aqui vai falar da sabedoria que vem do alto, não é, irmãos? Sabedoria. Todos nós precisamos da sabedoria que vem do alto. E quando fala que é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus, né, irmãos? Sabedoria que vem de Deus. Mas de qual Deus? Existem muitos deuses, né, irmãos? Só um é verdadeiro. Só um é que pode nos dar salvação, libertação, vida eterna. E é desse que nós precisamos da sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, irmãos. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é da onde, irmãos? Mas é terrena, animal e diabólica. Então existe uma sabedoria que vem do alto, mas também existe uma sabedoria animal, terrena e diabólica, que é desse mundo, não é, irmãos? E está aí, irmãos. Essa sabedoria aí está na vida de muitos, está aí à disposição de quem a quer, né? Mas existe uma sabedoria que é do alto. E essa sabedoria que é do alto, irmãos, ela é manifesta. É manifesta em nossas vidas através do quê? Através das ações que praticamos, do que a nossa conduta, o nosso comportamento. O nosso comportamento vai expressar, irmãos, qual é a sabedoria que nós temos. Então tem muitas pessoas que se dizem sábias, instruídas, mas tem sentimento, tem inveja, sentimento faccioso no coração. Então quer dizer, a sabedoria aí não vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto, irmãos, ela... Aí diz aqui, ó, versículo 15, né, ó. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o que, irmãos? Perturbação e toda obra perversa, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Tem o que, irmãos? Parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, queremos paz? Queremos, precisamos de paz. Precisamos da paz do alto. E quando fala exercitar a paz, irmãos, esse exercício se faz em meio às lutas, esse exercício se faz em meio às tribulações, é a nossa vida mesmo, a nossa vida é cheia disso. A nossa vida, a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, nós estamos nesse mundo aqui, ó. Nós vamos ter que cumprir essa carreira, estando nesse corpo, estando nesse mundo, e vão surgir obstáculos, vão surgir tribulações e lutas, ciladas do maligno, e nós vamos ter que manifestar, irmãos, o que está em nós. O que nos guia, o que nos conduz, o que nos move, vai se manifestar. A sabedoria vai se manifestar. Essa sabedoria que nós temos é do alto ou é terrena, animal e diabólica? Se tiver essas qualificações aqui, ó, versículo 17, mas a sabedoria que é do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, essas qualificações vão se apresentar na vida do cristão. Isso aqui, irmão, se manifesta em meio às lutas mesmo. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, a pessoa é pacífica. Quando tudo está bem, ela tem os pensamentos bons. Quando tudo está bem, é uma maravilha, irmãos. É quando tudo está ruim. Aí é que vai manifestar o que está em nós. E nós temos que prestar muita atenção. Então hoje, antes, né, irmãos, eu achava assim, né? Eu pensava assim, que era importante que todos se convertessem. E quando se fala se converter, irmãos, é seguir após Jesus. Seguir após Jesus. E aí ele diz, aqueles que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Quem quiser vir após mim. Então quer dizer, para seguir Jesus tem que tomar a cruz, tem que negar a mim mesmo. E seguir Jesus é seguir o Novo Testamento, é o que Jesus ensinou. É buscar essa sabedoria aqui, irmãos, essa sabedoria. Então todos aqueles que devem buscar essa sabedoria, eu achava, né, irmãos, que, bom, é melhor que a pessoa esteja no sistema religioso aí, não importa a igreja que ela esteja, não importa o que se prega lá. Mas é importante que ela esteja pelo menos lá, porque aí ela vai ter contato com a Bíblia, ela vai ter contato com os louvores, ela vai ter um contato com as coisas e aí ela pode abrir os olhos muito facilmente para a verdade. E hoje, né, irmãos, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, eu posso dizer com todas as letras que é muito melhor a pessoa estar no mundo, com todo o pecado que há no mundo, do que estar em qualquer igreja que não pregue a verdade. Isso é certeza, irmãos, posso falar com toda certeza. É muito melhor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela está no sistema religioso aí, irmãos, e ela se sente bem, ela se sente cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, e ela acha que ela não precisa de mais nada. E se conclui o que o Espírito Santo fala, lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 19 em diante ali. Rico sou,
estou enriquecido e de nada tenho falta. Você leva a verdade para a pessoa que está em qualquer igreja, ela fala assim, não, mas eu tenho a Deus. Eu já conheço a palavra. Eu já conheço a verdade. Eu tenho tudo. Eu sou rico. Eu tenho Deus. E aí, a verdade, irmãos, para entrar nesse coração é muito difícil. Ali, o coração não é essa pureza aqui, irmãos. E aí podem dizer assim, mas eu conheço a verdade, mas muitas vezes bate um sentimento faccioso, muitas vezes bate uma vontade de fazer algo que não condiz com a palavra. Sim, por isso que nós temos que mortificar a nossa carne a cada instante. Existe uma luta, uma guerra, né, irmãos? Uma batalha. Só que quando a pessoa, ela acha que ela está bem com Deus, não tem batalha nenhuma, irmãos. Ela está bem, pronto, acabou. A batalha está em nossas vidas. Por quê? Porque nós confrontamos a nossa vida com a verdade. E aí é uma luta. Os irmãos podem ver que muitos que se dizem servir a Jesus, servem de qualquer jeito. E a consciência não acusa, não. E a pessoa, ela segue, ela faz e pronto, acabou. E está tudo certo. Na vida dela há muitas coisas que o evangelho não concorda, e para ela está tudo certo, porque ela tem a Deus. E ela se espelha em muitos homens lá do Antigo Testamento, e está tudo certo. Mas aquele que segue após Jesus, aquele que serve a Jesus e que quer seguir após ele, aí sim, aí é uma batalha, é uma luta. E aí ele deseja que o coração dele seja dessa forma aqui, ó. Esteja essa sabedoria aqui, ó. A sabedoria do alto. E aí, aqui um pouquinho mais atrás, aqui, ó, em Tiago mesmo, capítulo 1. Versículo 16, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, irmãos? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, o dom perfeito, todo dom perfeito, toda sabedoria do alto, ela vem da onde, irmãos? Ela vem do alto. Ela vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, o Deus que nós servimos, Jesus, nele não há mudança. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Pai é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não há mudança e nem sombra de variação. Não varia, não. O que é variar, irmãos? Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Existe uma variação. Em Jesus não tem. Não tem isso. Em Deus não tem isso. No nosso Senhor não tem isso. Quando a pessoa está no sistema religioso, ela serve a um outro Deus. Não é Jesus. Embora muitos preguem Jesus, mas a conduta é outra. E nós conhecemos muito bem esse Senhor que se manifesta no Antigo Testamento, onde há mudança, há variação, onde não tem luz, é trevas mesmo. E aí, para essa pessoa, irmãos, que serve a esse Senhor, crê em Jesus verdadeiramente, de todo o coração, de todo entendimento, irmãos, é um milagre muito grande. A pessoa pode dizer, o milagre me alcançou. Eu tenho uma enfermidade grave. O milagre me alcançou. Eu posso não ser curado dessa enfermidade, mas que eu fui curado na alma, no espírito, eu tive meu coração atingido pela verdade, eu tive. A pessoa pode dizer com toda confiança, porque é um milagre muito grande. Pegar uma pessoa que se acha cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de esperança, e aí você leva um Senhor, Jesus, que manifesta nela, muitas coisas têm que ser mudadas, irmãos. Inclusive o Senhor que ela serve. Um pouquinho atrás aqui no Antigo Testamento, Êxodo, infelizmente, irmãos, eu sou obrigado a dizer, né, irmãos? Eu queria que todo o sistema religioso servisse a Jesus. Eu queria que todas as igrejas servissem a Jesus totalmente, completamente, e desse a vida por Jesus pela sua palavra. Infelizmente, não é o que acontece, irmãos. Não é o que acontece. Aqui em Êxodo capítulo 14, irmãos. Êxodo capítulo 14. Irmãos, vamos um pouquinho antes aqui, antes do 14, no versículo capítulo 11. A gente está falando de variação, está falando de espírito faccioso, né, irmãos? Então a sabedoria terrena, ela tem um espírito faccioso, não é, irmãos? No capítulo 11 aqui de Êxodo, vamos ver o versículo aqui para não ler muito. Versículo 4, irmãos. Capítulo 11, versículo 4. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até o animal, para que saibais que o Senhor fez o quê, irmãos? Diferença entre os egípcios e os israelitas. Então o Senhor lá no Antigo Testamento, ele fazia diferença entre um povo e outro. Espírito faccioso estava ali, irmãos, operando naquele Senhor. Jesus, pelo Espírito Santo, pelos apóstolos, ele vem ensinando. Tiago fala ali, pelo Espírito Santo, que
aquele em que há espírito faccioso tem uma sabedoria que não é do alto, é terrena, animal e diabólica. E aqui se manifesta esse sentimento faccioso, essa vontade de que, irmãos, agradar um povo e desagradar outro, proteger um povo e massacrar outro. Aqui, irmãos, está essa passagem aqui, se os irmãos lerem os versículos antes aqui, o capítulo antes e os depois posterior, é quando ele tira o povo do Egito, através de Moisés ali, tira o povo do Egito e leva para o deserto. E aqui mais à frente nós vamos ler aqui, no capítulo 14, onde nós íamos ler, vamos ler agora. Capítulo 14, versículo 1, irmãos. E ali ele lança as pragas sobre o povo do Egito, por quê? Porque Faraó, ele não deixava o povo sair de lá. Por quê? Porque o Senhor, esse Senhor aqui, endurecia o coração de Faraó. Então, quando o Faraó estava lá atribulado lá por conta das pragas, ele pensava em liberar o povo, o Senhor ia lá e endurecia o coração dele, ele não deixava o povo sair. E ele ia lá e lançava outra praga, e massacrava com o povo ali do Egito. E aqui no capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó. Aqui o título, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi, Airote, em Migadol, e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente deles se assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei o que, irmãos? Glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Irmãos, quando que o pai é glorificado no filho? Quando o filho faz a vontade dele. Quando Jesus viermos buscar a igreja, ele vai ser glorificado em nós. Por quê, irmãos? Porque nós vamos mostrar ali a obediência a Jesus. Nós vamos ter frutos que veio de Jesus. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai encontrar uma igreja gloriosa e vai ser glorificado em cada um de nós. Esse Senhor aqui, ele era glorificado. Mas glorificado em quê, irmãos? Em cima de tragédia, de morte, destruição. Então, aqui ele pretendia ser glorificado em Faraó e no seu exército. Por quê? Porque ele ia acabar com Faraó. Ele ia acabar com aquele povo, irmãos. Então ele ia ser glorificado, ele ia mostrar ali o poder dele. Através do quê? De tragédia, de morte, destruição. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Olha que coisa, irmãos. O coração dele mudou. Quantas vezes o coração do ser humano muda aí, irmãos? As pessoas falam assim, como que ele conseguiu fazer essa tragédia? Como um rapaz tão calmo, tão sossegado, do nada foi lá e matou uma família inteira. Não é isso, irmãos? Quem que endurece o coração, irmãos? É o diabo? Sim. Mas aqui o Senhor também endurecia. Que coisa, né, irmãos? A palavra fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não é isso? Aí diz aqui, ó. Vou ler de novo, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Quem era essa alta mão, irmãos? O Senhor lá, né? E os egípcios perseguiram-no. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi, Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então aí depois aqui vai mostrarmos a passagem pelo mar, e aqui o Senhor matando todo aquele povo lá, irmãos. Então o Senhor, pelas mãos de Moisés ali, o mar se abre, o povo de Israel passa pelo meio lá das águas, as águas se tornam em muros dos lados, e o povo passa seco ali, mas aí quando o faraó com seu exército entra ali
no mar, no seco, né, irmãos? Já não é mais seco, porque aí o mar se fecha ali, engole todos eles, morrem todos. E ali nisso o Senhor lá é glorificado. É glorificado. Irmãos, as pessoas estão servindo a esse Senhor aqui, dentro das igrejas, e se sentem cheios do poder de Deus, se sentem cheios de fé, se sentem cheios de salvação e de libertação. E confiam a vida eterna. Né? Confiam, por quê? Eu vou alcançar a vida eterna, porque eu sirvo a Deus. Quantos aí não são assim? Todos são assim. Ninguém está à toa, irmãos. Ninguém frequenta igreja nenhuma à toa. Né? Ninguém. Vamos para o Novo Testamento, irmãos? Filipenses, irmãos. Aí fala assim, né, irmãos? Mas está pregando contra as igrejas? Não. É pregando contra o falso entendimento. É pregando contra o erro, irmãos. Contra o engano. Contra o erro e contra o engano. É simples assim, irmãos. Simples assim. A verdade, irmãos, a verdade é uma só. Em Jesus há salvação. Em Jesus há libertação. Tudo que é fora dele, irmãos, é perda de tempo. Perda de tempo. Filipenses capítulo 1, o versículo 3, irmãos. Aqui diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele começou uma boa obra em nossas vidas. Ele precisou fazer isso. Ele começou uma boa obra na minha vida, que estava no mundo, e tive um encontro com ele através do Novo Testamento. Ele começou uma boa obra na vida do cooperador Denis, que estava em outra igreja, na religião, e achava que servia a Deus, achava que conhecia a Deus, e Jesus precisou começar uma boa obra, né, irmãos? E começou, e a palavra garante que vai concluir até a vinda de Jesus. O que é isso? Que a pessoa vai ser aperfeiçoada a cada dia. Então, tanto eu que estava no mundo, eu preciso ser aperfeiçoado todos os dias, como aqueles que estavam também presos a uma religião e achava que servia a Deus, achava que conhecia a Deus, mas percebeu que as obras do Senhor que servia não condizia com o Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento raiou, irmãos, o erro foi manifesto, o engano foi manifesto. A palavra fala que quando é lido Moisés, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, quando é lido Moisés, o véu está posto. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu o quê, irmãos? Irmãos, quando a pessoa está lendo Moisés, ela não está no Senhor? Está no Senhor, mas qual o Senhor? Então a pessoa está lendo Moisés a troco de quê, irmãos? Ela está em Moisés, o véu está posto. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que coisa. Então existe um Senhor que está fora de Moisés, que não tem nada a ver com Moisés. E esse Senhor se chama Jesus. Jesus. Então quando se converte a Jesus, quando se segue após ele, o véu é tirado. Esclarece. O erro é desmascarado, irmãos. E aí diz aqui, né, ó. Versículo 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como nas minhas defesas e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade aumente mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas, o que, irmãos? Excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, aqui, o conselho do apóstolo Paulo aqui, né, irmãos, aos irmãos, é esse, né? Que eles busquem as coisas excelentes, busquem as coisas que são agradáveis, né, irmãos, a Jesus, as coisas que glorifiquem a Jesus, e busquem aumentar a caridade, a sinceridade diante de Deus, e busque fugir dos escândalos, porque o escândalo não é bom. Então temos que a cada dia enfrentar, não é, irmãos? Enfrentar, porque muita gente acha, irmãos, que o pecar é um escândalo. Sim, o pecar é um escândalo, mas quando você peca e você acerta a situação, dependendo da atitude que você tem diante do pecado, o que era escândalo acaba dando certo, né, irmãos? No final, né? Você pecou, errou, se arrependeu, dependendo da atitude que você tomar, já não é um escândalo, né? É um tropeção que você tomou e você segue adiante. O pecado que não tem arrependimento, irmãos, o pecado que não tem acerto,
O pecado que não traz uma tristeza, isso aí gera escândalo, irmãos. Escândalo. Então, é que nem uma igreja, né? Numa igreja pode acontecer muitas coisas. E acontece mesmo. No nosso meio acontece, de tempo em tempo acontece alguma coisa. Isso são dificuldades que nós passamos, são coisas que acontecem. E dependendo da forma como se lida com essas coisas, pode ser sim um escândalo. Ou não, não é, irmãos? Ou não. Porque por dificuldades, sempre vamos passar. Agora, como se lida com isso, aí que é o problema. A mesma coisa é o pecado, é como se lida com o pecado. Não tem pecado, irmãos, que Jesus não perdoe. Não tem pecado que ele não possa ajudar, né, o cristão sincero. Mas dependendo de como se lida com o pecado, irmãos, o escândalo é certo. Então, temos que tomar cuidado a cada dia, irmãos, com tudo isso. Aqui, ó, versículo 12, ó. Ele diz aqui, ó: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é, também, que alguns pregam a Cristo, por quê, irmãos? Por invejas, porfias, mas outros de boa mente. Então, a gente vê, irmãos, que no decorrer aqui da igreja, tantas coisas aconteceram, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele ia preso, muitos podiam pensar assim: agora acabou. Agora acabou. Não, não acabou. Ele ia preso, mas a palavra estava solta, a palavra estava livre. E aí muitos pregavam a palavra, uns por inveja, outros porfia, outros querendo glória para si mesmo, mas outros de boa mente. Então isso aqui sempre vai ter, irmãos. Sempre vai ter. Agora, cada um de nós temos que entender, né, irmãos? Temos que saber onde nós estamos pisando e como nós estamos andando. Como estamos tocando nossas vidas, porque precisamos da sabedoria do alto. A sabedoria do alto é daquela forma que Tiago explica ali. Ela é pura, ela é pacífica. Como que nós lidamos, irmãos, com as dificuldades? Como? Como nós lidamos com a dificuldade? A palavra fala que nós temos que ser mansos. Assim como Jesus, ele é manso, nós temos que ser mansos também. E ele vem falando nas bem-aventuranças ali, em Mateus 5, ele vem falando disso. Bem-aventurados mansos. Irmãos, existe uma diferença muito grande em uma pessoa ser mansa e uma pessoa ser... Você vê aquelas pessoas, irmãos, que o mundo pode estar caindo, desabando, e a pessoa está tranquila, pegada? Já viu isso aí, irmãos? Isso aí não é ser manso não, viu, irmãos? Isso é ser covarde, viu? Isso se chama covardia. Existe uma diferença muito grande da pessoa ser mansa e a pessoa ser covarde. A pessoa que o mundo está caindo na cabeça dela e ela está ali, ó, serena, tranquila, é um covarde. Porque se não fosse covarde, estava tomando atitude, né? Então a gente confunde muitas vezes isso daí. Então, todos nós, homens e mulheres, temos que ser mansos. E quando que a mansidão ela vai se manifestar, irmãos? Quando que vai se manifestar? Quando que a mansidão na vida do homem vai se manifestar, irmãos? Através das lutas. E Jesus se manifestando na vida da pessoa. Irmãos, é aquele homem que tem um carinho imenso pelo carro dele, e a mulher rala a roda do carro dele. Ali ele vai mostrar se ele é manso ou não. Não é, irmãos? A mulher chega em casa e fala: amor, ó, deu uma raladinha na roda do carro ali, ó. Aí vai lá tudo ralado assim. Aí o cidadão já pega e já acaba com a vida dela, não é, irmãos? Não sabe dirigir, que não sei o quê, blá, blá, blá. Já expôs que não é manso, não, irmãos, porque diante de uma dificuldade, a mansidão já caiu por terra, não é? É um exemplo, tá, irmãos? A mulher também, né? Quando o marido inventa de fritar um ovo, né, irmãos? Inventa de fritar um ovo e mela de óleo a cozinha toda, aí ela pode pensar assim: meu Deus, que glória, olha, esse homem é um milagre na vida dele, ele tá fritando um ovo, olha que coisa. Meu Deus, com toda a dificuldade ele tá ali, ó. Ele tá ali tentando fritar um ovo. Olha que bênção. Mas não, né, irmão? Eu já estou na minha cozinha, não é? Então, a gente manifesta, irmãos, a mansidão ou a falta dela é em meio às lutas, é em meio às dificuldades. É ali que vai se manifestar a mansidão. É diferente da pessoa que o mundo pode estar caindo na cabeça dela, ela tá tranquila. Não é mansidão, irmãos. Não é mansidão. A pessoa se acovardou e ela não quer tomar atitude. Ela não quer ter voz. Ela não quer abrir a boca e falar assim: ó, não concordo com isso, não concordo com aquilo, tá errado. E muitas vezes, quando você toma atitude, a impressão que dá é que não tem mansidão, né? Mas não é. Toda vez que você for tomar uma atitude, você vai ter que ser enérgico, irmãos. Porque você vai tomar uma atitude quando a viola está em caco, é quando o negócio está feio, quando está errado. Você não vai ter que tomar atitude quando tudo está bem, irmãos. Você não vai chamar a atenção de alguém quando ela está certa. Você não vai querer mudar uma situação quando tudo está bem, irmãos. Então, quando tudo está errado, você vai ter que tomar atitude. Isso aí, irmãos, não é ter mansidão ou falta de mansidão. Para você tomar atitude, você vai ter que ser enérgico. Agora, o que não deve, irmãos, é a pessoa confundir isso daí. Porque senão ela vai achar que ela é mansa, e não é mansa coisa nenhuma.
Porque um dia pode acontecer alguma coisa, e esse senhor aqui, ó, do Antigo Testamento, endureceu o coração dela, e ela cometeu uma tragédia. E aí vai cair naquilo lá. Oh, mas era tão calmo. E olha o que ele fez. Não, não era calmo, ele foi covarde uma vida inteira, aí foi tomado por um espírito maligno e fez o que fez. Ué, é simples assim, irmãos. É simples assim. Então, nós cristãos, nós temos que ser homens e mulheres de atitude. Homens e mulheres que deparam com o erro e tomam atitude, irmãos. Toma atitude. Para não se envolver no erro, não se envolver no engano, não concordarmos, não concordar com as coisas erradas. Não concordar. Nós não podemos. Então, o nosso coração tem que receber uma sabedoria, irmãos. A sabedoria é do alto, ela é pacífica, ela é pura, ela é tratável, é cheia de misericórdia, sem parcialidade, sem hipocrisia. O fruto da justiça, ele é semeado na paz, para os que exercitam a paz. Nós temos que exercitar isso aí todo dia. Nós temos que, e também, né, irmãos? E também, é como os exemplos que eu citei, né, irmãos? Nós temos que refletir, irmãos, e ver o que realmente tem valor. Muitas vezes a gente se pega com coisas que não tem valor nenhum, irmãos. Nenhum. Nós defendemos coisas que não tem valor nenhum, irmãos. Tudo vai se acabar. E muitas vezes defendemos e partimos para cima e falta sim, mansidão muitas vezes por coisas que não tem nada a ver, irmãos. Uma roda de carro é um exemplo, tá, irmãos? Eu não sou pegado a roda de carro, não. A do meu tá toda ralada lá. Não sei quem ralou, eu não ralei. Só eu e a Viviane que anda com o carro, mas não sei. Acho que algum motoqueiro, né, irmãos? Algum motoqueiro ralou lá. Então, irmãos, mas o fogão lá também, irmãos, quando eu frito ovo, também enche de gordura, mas ela não me chama atenção, não. Ela tá acostumada, acostumou já, né, irmãos? Acostumou já. Tem que começar? Começar a chamar, né, irmãos? Então, e aí, irmãos, aqui, ó, vamos lá em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, irmãos, versículo... Vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Assim, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera, aonde, irmãos? Os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, aonde, irmãos? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, Deus preparou umas obras para que andássemos nelas. Essas obras são boas ou são ruins, irmãos? São boas. Por que quando eu vou no Antigo Testamento, eu vejo umas obras lá, as obras do Senhor são obras ruins, e as pessoas acham que aquele Senhor é pai de Jesus e que ele fez aquelas obras ruins porque o povo era ruim, irmãos. Porque o povo era desobediente. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Ah, mas a época era outra. Ah, o povo era desobediente. Ah, mas o povo murmurava. Ah, mas o povo servia a outros deuses. E hoje, irmãos, hoje, Jesus, ele preparou obras para que andássemos nelas, obras boas. Nós somos gerados pela palavra dele, para sermos novas criaturas. Nós somos gerados em Deus. E Jesus, quando ele olha para o povo, o povo tudo rebelde, o povo tudo contrário à sua palavra, o mundo perdido do jeito que está. Onde que mostra Jesus pesando a mão sobre esse povo, irmãos? Mostra Jesus amaldiçoando esse povo? Nunca. Ele fala, ele ora ao Pai, lá em João 17, ele fala, existem outras ovelhas, não rogo somente por estes, né? Ele fala, não rogo somente por esses discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então quer dizer, todo aquele que crê no Pai pela palavra, irmãos, todo aquele que crê em Jesus pela palavra do Pai, está salvo, vai conseguir salvação. Então ele intercede por todos. Lá em João 10 ele fala que existem outras ovelhas, que estão em outro aprisco, e também convém agregá-las. E elas ouvirão a voz dele e haverá um rebanho e um pastor. Então ele não amaldiçoa ninguém, ele não lança a mão para fazer mal para ninguém, ele não quer ser glorificado em cima de desgraça de ninguém. Pelo contrário, ele quer ser glorificado na vida daqueles que são obedientes à sua palavra. E isso, irmãos, é maravilhoso, espetacular. Mas, né? E aí diz aqui, ó. Onde eu estou aqui?
Aqui. Aí versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios, na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse aonde, irmãos? Perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê, irmãos? Fez um, derribando o quê, irmãos? A parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o que, irmãos? A paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele deixa claro que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não faz acepção. Existia um povo judeu, povo gentil. Em Cristo, o povo judeu, irmãos, sem Cristo, o povo judeu não tinha salvação. Em Cristo, ele tem. Mas o povo gentil também. Sem Cristo, tem salvação. Em Cristo, tem salvação. Então ele pega os dois povos, ele faz um só, servindo ao único Deus, tendo um Espírito Santo sobre eles, e eles têm salvação. Não tem acepção, não tem facção, não tem nada em Cristo, irmãos. Em Cristo não tem facção. Em Cristo não tem dissensão nenhuma, não tem problema nenhum, irmãos. E Jesus não tem problema com o pecado também, não. Porque ele veio e pagou o preço. Ele pagou o preço pelo pecado. Então não tem aquele pecado que ele não perdoe. Não tem aquele pecado que ele não possa purificar, irmãos. Então não tem desculpa para não servir Jesus. Ah, mas Deus não ouve a pecador. Com certeza. Lá no Antigo Testamento, irmãos, o Senhor lá, ele tinha um problema muito grande com o pecado. Porque ele é o autor do pecado. Mas Jesus não tem problema nenhum com o pecado. Porque ele não criou pecado nenhum. Né? Jesus ele veio e pagou o preço. O próprio sangue ele derramou para pagar o preço, irmãos, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Pelo pecado de todo aquele que acha que serve a Jesus, mas está com a vida estruturada em dois testamentos. Ora, prefere estar no Antigo, ora, prefere estar no Novo. Ah, quando o Antigo Testamento me beneficia, então eu vou lá. Quando o Novo Testamento me beneficia, então eu vou no Novo Testamento. Está com um pé lá, um pé cá, isso não tem jeito, irmãos. Esse daí está condenado. Está condenado. Infelizmente tem que se dizer, né, irmãos? Está condenado. E não é um, nem dois, nem três, é a maioria, é a massa, irmãos. Esse mundo, ele tem um curso, ele arrasta milhares de pessoas para o lago de fogo. Né? E Jesus, ele vem vivificando, irmãos, vivificando aquele que está morto em ofensa e pecado. Vivificando. Versículo... Irmão Veraldo, qual que é? 19, ó. Versículo 19, irmão. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E da família de quem, irmãos? De Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E de quem mais, irmãos? Dos profetas. De que Jesus Cristo, olha só que coisa, irmãos. Esse versículo 20 é muito importante, viu? Porque não foi tudo que os profetas falaram que serve para a salvação, viu, irmãos? Diz aqui, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então o profeta lá no Antigo Testamento, ele profetizou. A profecia não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a salvação que se viria através de Jesus, não tem nada a ver com a libertação que viria de Jesus, não tem nada a ver com a graça que viria por Jesus. Essa profecia é de quem, irmãos? Não é de Deus, essa profecia não tem nada a ver com Jesus. Essa profecia não serve para salvação. Então o que serve para nós é a palavra dos apóstolos, que são as palavras de Jesus, é a palavra dos profetas que profetizavam de Jesus. Aí sim, né? Aí é o que serve. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje nós pertencemos à família de Deus. Isso, irmãos, é muito bom. Pertencer à família de Deus. Embora as aflições desse tempo presente quer ofuscar isso daí, né, irmãos? As aflições, as lutas desse tempo presente quer fazer com que cada um de nós desista, desanime, mas não podemos desanimar, irmãos. Temos que a cada dia perseverar, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com todos aqueles que servem a Jesus, em todo mundo, né? Por todo mundo, a palavra está aí, irmãos. Essa palavra alcançou o mundo todo. Existem homens e mulheres por todo mundo aí confessando Jesus, irmãos. Ah, mas no país lá tem perseguição, não pode ter Bíblia, não pode ter... Irmãos, tem gente lá servindo a Jesus. Tem gente lá que ouviu a palavra de uma forma ou de outra, ouviu a palavra da verdade e crê em Jesus.
Não vai haver lugar no mundo em que essa palavra não vai chegar, irmãos. Jesus não é injusto. Se ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ele desceu no abismo lá e pregou para aquele povo, para eles terem oportunidade, e dirá para aqueles que estão vivos aí, irmãos, no mundo. Com certeza essa palavra falhou já por todos os cantos. Mas, como a maioria está no erro, está no engano, então o diabo ele sugestiona assim, né? Ah, mas quer dizer que só vocês têm salvação? Só vocês que pregam a verdade? Só nós aonde, irmãos? Pelo amor de Deus? Onde que existe só um número pequeno como esse de pessoas que têm suas vidas estruturadas no Novo Testamento, irmãos? Por todo canto do mundo tem gente servindo a Jesus, tem as suas vidas estruturadas no Novo Testamento, tem a fé em Cristo. Isso tem demais, irmãos. Demais. Pessoas que pregam essa palavra, que a gente conhece. Quantas pessoas não tem por aí, irmãos? Muita gente pregando essa palavra. Isso que a gente conhece num pedaço pequeno do planeta, irmãos, pelo amor de Deus. Imagine pelo mundo afora aí quantas pessoas não têm suas vidas, estão seguindo após Jesus. É demais, tem muitos sim, mas é que a maioria, infelizmente, está no erro, está no engano. Vamos finalizar lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 3, versículo 15, irmãos. Nós vamos deparar com esse tipo de pessoas aqui, irmãos. No versículo 15 aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, isso aqui é o morno, tá, irmãos? O morno fala isso, ó. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui, irmãos, essa carta aqui é a igreja de Laodiceia, né, irmãos? Tem pessoas que se sentem assim. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmãos, é o morno, porque ou a pessoa é quente, se ela for quente, ela é fervorosa, ela está em Cristo, ela está servindo a Jesus. Se ela for fria, ela está no mundo, ela sabe que ela está em falta com Deus, ela sabe que ela precisa de Deus, mas ela não tem força para vir para a igreja verdadeira. Tudo bem, irmãos? Aí tá bom. Porque aquele que está fervoroso, ele continua fervoroso e vai alcançar a salvação. Aquele que está frio, ele tem uma chance grande de, pera lá, eu preciso servir a Jesus. Eu preciso de uma igreja, eu preciso estar no meio de um povo que quer salvação, quer libertação. Eu preciso me converter. Agora, aquele que é morno, aquele que está na religião, aquele que acha que tem a Deus, aquele que se sente cheio do Espírito Santo, aquele que... Irmãos, é muito difícil. É muito difícil a pessoa, o véu sair, irmãos. É muito difícil a pessoa ela mudar a atitude dela. Ela pegar e enxergar Jesus, e ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear. Ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono. Quando ele fala, eu repreendo e castigo todos quanto amo, a impressão que dá, né, irmãos, é que ele vai pegar um chicote e vai bater no lombo daquele que ele quer repreender. Irmãos, quantas vezes nós somos repreendidos por essa palavra, irmãos? Quantas vezes? Quando a sua carne quer pecar e você está pendendo para o pecado, aí a palavra vai e te alerta ali e você é obrigado a rever a sua atitude. É fácil ou é difícil, irmãos? É ele te corrigindo ali, é ele açoitando você ali, ó. É a palavra te repreendendo, é a palavra mostrando para você que você está errado. É assim que ele corrige, é assim que ele açoita. Essa palavra, irmãos, ela açoita a gente em todo momento. É quando vem um pensamento maligno, e você sabe que aquele pensamento é maligno. Você lembra de um versículo, você lembra de uma passagem ali que Jesus, ele venceu isso daí, e você é obrigado a mudar o seu comportamento. Ali é você receber um açoite da parte de Deus, irmãos, para você mudar, para você recobrar o juízo, a consciência. É assim que ele açoita. Lá no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, o mar se fecha e mata multidão de gente. Lá no Antigo Testamento, as enfermidades é lançada pelo Senhor na vida das pessoas. E elas são massacradas pelas enfermidades. Então é uma diferença muito grande, irmãos, muito grande.
Aqui está falando da área espiritual. Espiritual. Jesus nos açoita na área espiritual. É com a sua palavra. Para a gente recobrar a consciência, para sair do pecado, sair do erro. E isso funciona, irmãos. Funciona. É quando a sua consciência, irmãos, você se entristece. Por quê? Porque você viu que a sua atitude foi errada. Você está vendo que o caminho que você está seguindo está errado, você tem que mudar. Aí a palavra vai lá e te lança um açoite ali para você acordar. Isso é muito bom. Os açoites vindo de Jesus é muito bom, irmãos. Não podemos receber o açoite da lei, porque lá o negócio é feio. O açoite da lei é feio. Então, temos que, a cada dia, né, irmãos? Cada dia, valorizar aquilo que temos recebido. Valorizar a família de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Derrame graça sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus, vamos orar?